Fala, investidores! Começando aqui mais uma aula de valor, aula número 7. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre os riscos de se investir em ações e também sobre a nossa percepção individual do que é risco. Falar um pouquinho sobre a tolerância ao risco de cada indivíduo. Antes de mais nada, se tu não é inscrito no canal, peço para te se inscrever agora aqui, ativar as notificações e já deixar o teu like, porque isso é o que vai me ajudar a crescer e levar a educação financeira para o maior número de pessoas possível. Então, vamos à aula. Primeiro, a gente precisa entender o conceito da palavra risco. O que significa risco? E risco é um termo muito amplo que o significado predominante é a possibilidade ou a probabilidade da gente perder alguma coisa. Então, o risco está muito relacionado ao medo. Então, muitas pessoas têm medo de investir em ações, primeiro, porque não têm conhecimento sobre o mercado de ações, sobre como investir em ações, sobre a teoria por trás de tudo aquilo que envolve as ações, mas também porque a pessoa não tem uma percepção real do que é o risco, quais são os riscos desse investir em ações, e também não sabe qual o seu risco individual. E é isso que a gente vai trabalhar aqui nessa aula. Então, diferentes pessoas enxergam o risco de diferentes maneiras. O risco de perder dinheiro, o risco da falta de garantia de retornos. Então, quando a gente investe em renda variável, a gente, apesar de ter um histórico muito bom dos retornos da renda variável, principalmente aí dos investimentos em ações, no livro ali do Jeremy Siegel, Investindo em Ações a Longo Prazo, a gente vê que desde 1890 a taxa de retorno anual livre da inflação das ações foi de 6% ao ano. Mesmo a gente tendo todo esse histórico, a gente ainda assim, muitas pessoas têm medo desse retorno que não é garantido. Também tem o risco de perder oportunidades boas, risco de não atingir os objetivos financeiros. Então existem aí vários riscos que acabam fazendo também com que muitas pessoas não invistam em ações. E mais uma vez, isso aqui está muito ligado à falta de conhecimento. Então, eu vou falar aqui sobre dois principais riscos, o risco de mercado e o risco de liquidez. Existem outros riscos, mas esses são os dois principais aí, principalmente para quem está começando a jornada nos investimentos em ações. Então, o risco de mercado é o risco da variação no investimento. Apesar de volatilidade não ser risco, quando a gente está começando, a gente tende a associar a volatilidade ao risco, mas é o risco da variação do investimento. Se o investimento se valorizou 10%, se ele desvalorizou 30%, está ligado, o risco de mercado está ligado a essa variação. Quanto maior o risco de mercado, maior a chance de você experimentar perdas nos seus investimentos. Claro que essas perdas vão ser visuais, elas realmente só vão acontecer se tu acabar realizando o prejuízo ali, ou seja, vendendo os teus ativos com prejuízo. Então, também conhecido como risco de volatilidade. Só vou botar uma atenção aqui. Apesar de ser conhecido como isso, volatilidade é diferente de risco. E isso, com o tempo, tu vai começar a entender melhor, mas, no primeiro momento, dá para associar, sim, os dois termos. É a forma de risco mais comum. E qual que é a nossa influência sobre o risco de mercado? A gente não consegue controlar o risco de mercado. A gente vai ver ali que depois ele é dividido em risco sistemático, ou sistêmico, ou risco geral. O risco sistemático do mercado a gente não consegue controlar ele, mas se a gente for falar da parte do não sistemático, a gente consegue reduzir esse risco e ele pode ser medido. E como medir o risco de mercado? Algumas ferramentas estatísticas, o bom e velho Excel. Então, tu vai pegar uma base de dados, seja em alguma ferramenta mais elaborada aí, como Economática ou algum outro site que traga as cotações históricas, ou até algumas plataformas como Profit Chart, algumas plataformas de análise técnica que trazem esses dados históricos. Tu vai botar numa ferramenta com Excel e vai conseguir fazer todos esses cálculos aí e medir o risco de mercado. Como reduzir
diversificação e é o que a gente vai fazer na parte do risco não sistemático. Então o risco de mercado é dividido em duas partes, que é o risco sistemático e o risco não sistemático. No risco sistemático é aquele que está associado a todos os ativos do mercado, ou seja, se um ativo se desvalorizar, por esse motivo, todo o mercado vai se desvalorizar também. Então, não é nada específico, ele é geral do mercado inteiro. E acontece aí, basicamente, em eventos macroeconômicos de natureza política, natureza econômica, natureza social, por exemplo, uma iminente guerra aí entre Estados Unidos e China, e também o que aconteceu mais recente aí, que é o coronavírus, onde as bolsas do mundo inteiro se desvalorizaram, o Ibovespa chegou a cair quase 50%, ali em março, abril. Então, o mercado como um todo sofreu, todas as ações sofreram quedas, independente se a empresa estava bem ou não, independente de qualquer coisa, o mercado como um todo sofreu. E esse risco aqui a gente não consegue controlar. Eu não consigo controlar se vai haver uma guerra entre os Estados Unidos ou China. Eu não consigo controlar quando que vai sair a cura do coronavírus ou quando que vai ter um vírus de magnitude similar a esse. Então são eventos que a gente não consegue controlar e o mercado acaba inteiro sofrendo. Por outro lado, tem o risco não sistemático, que é o risco associado a apenas um ativo. Por exemplo, a empresa entrou em recuperação judicial ou a empresa acabou tendo muitos prejuízos consecutivos por algum quesito lá na operação ou algum dos principais controladores acabou se desfazendo das suas ações e isso impactou diretamente as cotações daquela empresa. Então, é o risco de uma única empresa. Ele é separado dos demais ativos. Então, se, por exemplo, tu tinha ações da Cielo e elas vieram começando a se desvalorizar, o resto da tua carteira não foi afetada por causa disso. E também ele é chamado de risco diversificável, justamente por quanto mais ativos a gente tem na nossa carteira, menor vai sendo esse risco. Então, por isso que a gente chama de risco diversificável e por isso que é muito importante a gente diversificar a nossa carteira. Outro risco que a gente tem que levar em consideração é o risco de liquidez. E o que é esse risco de liquidez? É o risco de não conseguirmos transformar ativo em dinheiro e vice-versa, quando queremos vender um ativo e não há compradores interessados. Então, o risco de liquidez está muito associado ao valor que a gente compra e vende um ativo. Muitas vezes, quando um ativo ele não tem muita liquidez, a gente vai acabar comprando ele mais caro e vendendo ele mais barato, justamente por essa diferença entre o melhor preço de compra e o melhor preço de venda. Então a gente vai acabar não estando tão perto que essa diferença de preço de compra e preço de venda vai estar mais distante. A gente vai acabar comprando por um preço maior e vendendo por um preço menor o ativo. E qual a nossa influência sobre ele? A gente consegue controlar, a gente pode reduzir e ele pode ser medido. Como que a gente mede isso? Analisando a liquidez histórica do ativo pelo valor médio negociado por dia. Então isso a gente consegue, essa informação em qualquer site que fale sobre ações, que fale sobre os ativos, a gente consegue essa informação. E o que eu recomendo aqui é que tem que ser no mínimo 200 mil reais por dia. O ativo tem que ser negociado aí pelo menos 200 mil reais por dia. E em grandes crises, essa liquidez tende a aumentar. Na verdade, o risco da liquidez, a liquidez tende a diminuir justamente porque quando a gente tem grandes crises, o mercado fica menos aquecido, as pessoas têm que conservar mais o seu dinheiro e acabam não investindo tanto em ativos de renda variável. Um grande exemplo disso, de baixa liquidez que a gente tem no mercado, são as BDRs, que são investimentos em empresas do exterior, mas que o ativo é negociado aqui no Brasil. A gente vê isso muito na série Rumo ao Bilhão, lá do Thiago Nigro, do Primo Rico, que ele investe muito em BDRs. Mas esse tipo de investimento não é
interessante para ninguém, acho que eu na minha humilde opinião, nem pro Primo Rico seria interessante, tirando o fato de que ele é sócio lá da Rico, da XP, então acaba sendo interessante para ele, mas se a gente for ver, investir em BDRs acaba sendo, mesmo para quem tem dinheiro, uma estratégia aí não muito inteligente, porque tu vai acabar sim sendo afetado pelo risco de liquidez nas BDRs. Então agora que a gente já entendeu aí um pouco do risco de mercado e do risco de liquidez, a gente precisa entender aquilo que eu considero que é o principal ponto na hora que a gente vai montar uma estratégia de investimentos, na hora que a gente vai definir os percentuais ali, quanto que eu vou investir em renda fixa, quanto que eu vou investir em renda variável. Então a gente tem que definir isso muito pela nossa percepção individual do que é o risco. Então, cada pessoa tem uma forma única com que lida e com que enxerga o risco. Então ela varia também de tempos em tempos, uma mesma pessoa pode variar a sua tolerância ao risco, e isso tem ligação direta com o conhecimento. Então através do conhecimento tu vai tendo mais predominância a assumir riscos, até porque tu vai conseguir gerir esses riscos, administrar eles de maneira muito mais inteligente. Então, outra coisa também que a gente vai ver e que também o conhecimento ajuda, é que na maioria das vezes a nossa percepção, ela não é correta. E ela está totalmente ligada às nossas finanças comportamentais. Eu ainda vou fazer uma aula específica sobre isso, mas sempre que a gente conseguir tirar de jogo na hora de investir todo o nosso lado emocional, a gente vai conseguir ter maiores retornos nos investimentos. Então, as nossas finanças comportamentais, elas afetam muito a nossa tomada de decisão e também acabam trazendo uma percepção não tão correta da nossa tolerância ao risco. E a percepção de risco está dividida aí, então, em tolerância ao risco e na capacidade de assumir o risco, porque muitas vezes eu posso ter uma tolerância a assumir maiores riscos, mas a minha capacidade atual não permite que eu tome esse risco. Qual a nossa influência sobre ele? Ele pode ser controlado. Então, com o conhecimento necessário sobre as formas de risco. Então, esse conhecimento que tu já está tendo aqui nessa aula, essa aula já está te ajudando nessa parte de tu conhecer um pouco mais sobre o risco de investir em ações, conhecer um pouco mais sobre a tua percepção em relação ao risco, e também a gente ainda vai ter uma aula aqui na nossa série Aula de Valor sobre as finanças comportamentais, principalmente as finanças ligadas aí aos investimentos. E ele pode ser medido com algumas perguntas que tu vai fazer para ti mesmo. Então, é uma medida aí mais subjetiva, mas que vai trazer uma clareza maior em relação à tua percepção do risco. Então, falando um pouquinho mais especificamente sobre a tolerância ao risco, ela é a disposição que o investidor tem, disposição do investidor ver uma ou mais quedas no valor dos seus ativos enquanto ele espera subir o valor. Exemplo é o que aconteceu recentemente com o coronavírus. Quem começou a investir aí final de 2019, que pegou a bolsa 110, 115, 119 mil pontos, e ela chegou a cair aí na casa dos 60 mil, e hoje deve estar perto dos 90, se não me falha a memória. Então essa pessoa ainda está esperando que os seus ativos voltem a se valorizar. Isso se ela não acabou vendendo pela dor, entre aspas, de ver toda essa desvalorização e não está totalmente alinhada com a sua tolerância ao risco. Então, a gente teve aí 6 circuit breakers nesse período. Foi algo muito devastador para quem não tinha uma mentalidade em relação à tolerância ao risco, não tinha uma mentalidade de longo prazo, não tinha artifícios de proteção, principalmente aí quem é mais especulador. Então acabou que as pessoas foram muito movidas pela ganância final de 2019 e tomaram esse baque aí já no início do ano, ali pós-carnaval. Então algumas perguntas que a gente deve fazer aí é a seguinte: na verdade,
a principal pergunta: eu consigo ver todo o meu patrimônio investido em ações se desvalorizar 10%? Ou seja, se eu investir 100 mil reais, eu consigo enxergar aquele valor lá como sendo 90 mil reais? Eu consigo enxergar aquele valor como sendo 80 mil reais? Eu investi 100 mil e agora está aparecendo na tela do meu computador 80 mil. Agora está aparecendo na tela do meu computador 50 mil. Só que o Ibovespa se desvalorizou aí quase 50% nesse período. Então, tu consegue enxergar o teu patrimônio que tu suou tanto para construir e investiu ele 100 mil reais e está aparecendo na tela do teu computador hoje 50 mil reais? Se tu consegue enxergar isso, tu consegue entender a dinâmica por trás disso, tem um horizonte de investimentos de mais longo prazo, então tu está tranquilo. Agora, se tu não consegue enxergar isso, tu está muito exposto à renda variável, tu está muito exposto ao risco e tu vai ter que diminuir isso. E tem duas hipóteses aí: tu se ancorar no preço que tu comprou e aí depois fazer a venda, que não é uma coisa que eu recomendo. O que eu recomendo é tu assumir o prejuízo e paciência, porque só assim tu vai conseguir aprender realmente aí a assumir riscos e vai aprender que tu não deve assumir o risco maior daquele que tu aguenta. Então, as pessoas movidas pela ganância acabam fazendo isso e acabam sim tomando prejuízo. Como medir a tolerância ao risco? Fazendo mais algumas perguntas, que é: até qual ponto eu consigo lidar com quedas repetitivas da minha carteira? Então, a gente teve 6 circuit breakers, se desvalorizou quase 50%. Até qual ponto tu consegue lidar? Tu aguentaria até um pouco mais que isso? Então, essa é uma pergunta que tu deve se fazer. Eu já perdi bastante dinheiro investindo, ou seja, para quem já investe há mais tempo, já perdeu bastante dinheiro investindo? Se tu já perdeu bastante dinheiro investindo, a tendência é que tu tenha uma tolerância menor ao risco. Ou, se tu perdeu bastante dinheiro e ganhou bastante dinheiro também e sabe do que está acontecendo, tua tolerância vai ser maior ao risco. Então, é justamente a segunda pergunta que vai auxiliar nessa decisão: se foi suficiente para alterar a tua vida ou não. Mesmo tu perdendo muito dinheiro, foi suficiente para alterar a tua vida? Então, é isso que tu tem que levar em consideração. Se tu não perdeu dinheiro ainda, mas conhece muitas pessoas que perderam dinheiro na bolsa, como foi que elas perderam? Foi especulando, foi investindo, foi com conhecimento, foi com uma estratégia clara e definida, ou foi tudo movido pela ganância, movido pelo desejo incontrolável de ganhar dinheiro rápido? Pessoas aí que caem em pirâmides financeiras e acabam associando a bolsa de valores, trazendo aquele mito ali que a bolsa de valores é cassino, que a bolsa de valores é uma aposta. Então, tem que analisar muito bem quando tu for ver se outra pessoa perdeu dinheiro, se realmente como foi que ela perdeu dinheiro e como foi que tu te sentiu vendo essa pessoa perder dinheiro. Outro ponto importante aqui é aquilo que eu falei já antes, que a nossa tolerância ao risco, ela se altera com o passar do tempo. Então, algumas flutuações no mercado podem afetar a nossa tolerância ao risco, que é justamente um viés comportamental que que a gente tende a ser mais conservador após grandes crises e a gente tende a ser mais arrojado em momentos de euforia. O exemplo que eu dei, final de 2019, todo mundo era arrojado, todo mundo era 100% renda variável, todo mundo queria botar até a reserva de emergência lá na Bolsa de Valores, comprar ações. Aí veio a crise, março, abril, maio, coronavírus, agora todo mundo conservador, ninguém quer investir em ações, o mercado está lá embaixo e o ciclo se repete. Sempre vai ser assim, sempre foi e sempre vai ser assim. A gente tem todos os dados históricos, mas nosso comportamento acaba levando a isso e o mercado vai continuar sendo assim. E quem sabe controlar os riscos, quem tem conhecimento, quem sabe o que está fazendo, acaba sempre se aproveitando desses grandes movimentos do mercado. Outro ponto aí que altera a nossa tolerância ao risco é a idade. Então, a tendência é que quanto a gente for mais jovem, mais tolerância ao risco a gente vai conseguir ter a capacidade de assumir mais riscos. E à medida que a gente vai ficando mais velho, a gente precisa ter uma dose de conservadorismo um pouco maior nas nossas decisões. E algumas outras circunstâncias aí também
podem afetar a nossa percepção da tolerância. E agora, a capacidade de assumir o risco, que mesmo eu tendo uma alta tolerância ao risco, mesmo eu podendo ser um investidor muito agressivo, muitas vezes eu posso não ter a capacidade de assumir esse risco. Então, ela trabalha relacionada com diversos pontos do nosso planejamento financeiro. E como que a gente vai medir isso? A gente vai verificar algumas variáveis, como a nossa condição financeira atual, se está endividado, se está sobrando dinheiro, quanto dinheiro está sobrando, se está conseguindo investir aí 10, 20, 30% da tua renda, teu horizonte de investimentos são objetivos de longo prazo. Então sempre que a gente vai investir em renda variável, nossos objetivos tem que ser longo prazo aí, no mínimo dos mínimos 5 anos. Qualquer coisa que tu investir menos que 5 anos tem que ser renda fixa. E também a tolerância ao risco. Então, quanto maior cada uma dessas variáveis, quanto maior for a condição financeira atual, ou seja, quanto mais dinheiro tu está conseguindo investir, maior pode ser a tua capacidade de assumir risco. Quanto maior for o teu horizonte a longo prazo, maior a tua capacidade de assumir risco. Quanto maior for a tua tolerância ao risco, maior a capacidade de assumir riscos. Então, conclusão da nossa aula de hoje, o importante é entender as diversas dinâmicas relacionadas à tolerância ao risco, relacionadas à capacidade de assumir o risco, que isso vai moldar a tua percepção em relação ao risco, e na hora de realmente botar a mão na massa e investir, entender aí sobre o risco de mercado e o risco de liquidez, que esses são os dois principais riscos que a gente está exposto ao investir em ações. E também o risco é essencial para uma carteira de investimentos de longo prazo, porque teoricamente quanto maior o risco, maior o retorno esperado. A gente só tem que tomar cuidado, porque a gente assumindo muitos riscos, os danos também podem ser maiores, principalmente quando falta conhecimento, quando a gente não tem uma estratégia clara daquilo que a gente está fazendo, e esses danos aí podem ser irreparáveis, tu pode aí acabar perdendo todo o patrimônio que tu construiu e investiu aí, não sabendo administrar esses riscos. Então, nossa aula de valor de hoje vai ficando por aqui. Agora tu já tem uma clareza muito grande em relação a os riscos que tu vai assumir investindo em ações, em relação à tua percepção sobre os riscos. Se esse conteúdo fez sentido para ti, eu peço para ti compartilhar ele com alguma pessoa que também possa se beneficiar do meu conteúdo aqui sobre investimentos, sobre ações, sobre como ganhar mais dinheiro, sobre como administrar melhor esse dinheiro. Qualquer dúvida em relação a essa aula, deixa aqui nos comentários, eu vou responder o mais breve possível e eu te espero na nossa próxima aula, nossa aula de valor número 8. Um grande abraço!